organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais. Então, vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Todo o céu se organiza para vir nos transformar. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio e agitou a nossa alma, e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Doce é sentir que em meu coração
Sejam bem-vindos, é uma alegria para nós estarmos aqui com vocês. Eu sou Alice, da cidade de Anápolis, Centro Espírita Bezerra de Menezes. Olá, meus amigos, uma satisfação estar com vocês novamente. Alexandre Augusto, da cidade de Goiânia, Centro Espírita Caminheiros de Jesus. Nós estamos aqui para a nossa reunião pública, mas antes de nós começarmos, nós já queremos te lembrar para preparar, se você ainda não providenciou, né, uma vasilha com água, para que ao final ela seja fluidificada. Nós vamos nos preparar nesse momento para iniciar a nossa palestra. Eu convido a você para que se coloque de maneira bem confortável, se sentir à vontade, feche os olhos, para nós fazermos a nossa prece e em seguida vamos ouvir a palestra. Querido amigo Jesus, nós te buscamos, Senhor. Para-nos, Senhor, nas dificuldades que enfrentamos em nosso dia a dia. Fortalece o nosso bom ânimo, a nossa alegria e o nosso desejo de nos esclarecermos e de nos fortalecermos. Fortalece o nosso coração no sentido do desejo de auxiliar aqueles que também sofrem, que também choram. Te pedimos nesse momento, Senhor, por aqueles que estão com seus familiares nos hospitais, para que tenham força para vibrar em favor desses familiares que necessitam tanto nesse momento do nosso amor, da nossa esperança, do nosso amparo. Te rogamos também, Senhor, por aqueles que os familiares partiram para um plano maior da vida, de retorno à casa do Pai. Fortalece-lhes as esperanças e a certeza de que um dia, quando for da vontade do Pai, nos encontraremos novamente com esses queridos. Que possamos, da nossa parte, vibrar amor, paz e fraternidade. Graças a Deus e que assim seja. Muito bem. Quem que vai falar para nós hoje, Alexandre? Quem é o nosso orador convidado da noite? Então, Alice, hoje é uma satisfação muito grande. Vamos convidar o nosso amigo Bernardo a nos trazer a palavra de Jesus. Seja bem-vindo, Bernardo. Olá, meus irmãos. Que Deus seja louvado. Graças a Deus, vamos estudar o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7, o item 3, aquele que se eleva será rebaixado. Esse capítulo é um capítulo muito oportuno para a gente, um capítulo em que nós vamos vislumbrar uma ideia que muitas vezes passa despercebido, às vezes a gente não presta atenção e deixa levar na nossa vida. Mas Jesus, com toda a sua tranquilidade, com toda a sua capacidade, deixa para a gente essa belíssima lição que traz esse capítulo, né? Uma lição de humildade. Bem, os discípulos, né, sempre andando com Jesus, ficavam ali atentos, né, às passagens, aos locais que ele percorria e a todas as lições que ele sempre aproveitava para deixar para a gente. E nesse ínterim, eles perguntam para Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Está lá registrado no livro de Mateus, no capítulo 18, nos itens de 1 a 5. Jesus imediatamente pega uma criança e se apresenta a eles e diz, digo-vos em verdade, que se não tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Alguns entendem de imediatamente a simbologia que Jesus traz, da simplicidade, da tranquilidade, que uma criança demonstra. Outros ficaram assim meio perplexos, meio sem compreender, né? O que Jesus estava querendo dizer com aquilo? Como assim, uma criança? Quer dizer que é só as crianças que vão ter direito de entrar no reino de Deus? Os velhos não? Os adultos não? Aí Jesus, para deixar mais claro e tranquilo o coração deles, né? Traz esse exemplo da criança como um recurso didático, como um recurso que ele sempre utilizou em todas as suas palestras, em todas as suas pregações, mostrando para a gente que quem não cultiva pretensões
de superioridade ou infalibilidade, que simboliza a simplicidade e a pureza de coração. Que a criança, com essas características, né, permitem, né, assim com seu coração puro, alcancemos o reino dos céus. Pois o reino dos céus são os planos elevados, os planos superiores, onde todos os resquícios de egoísmo, todos os resquícios de maldade não permitem equilíbrio, né, nesse ambiente. Então, nós temos que despojar-nos desses sentimentos, tantos assim materiais, tantos perniciosos para o nosso espírito. Nós temos que nos depurar, nós temos que nos elevar, pois esses sentimentos, né, pesam nosso ser, pesam a nossa condição. E à medida que a gente se despoja deles, é como se a gente vai se desprendendo de sentimentos pesados que nos prendem à crosta terrestre e permitimos assim que sejamos elevados. Então, Jesus, nesse exemplo, traz essa lição para a gente, onde a simplicidade, a pureza de coração é uma condição para que a gente consiga alcançar a nossa paz de espírito. E aí, continuando nessa trajetória, uma mãe, né, chega até ele, a mãe dos filhos de Zebedeu, e fala para ele assim: peço-te que esses 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Registrado por Mateus no capítulo 20. Essa condição é a condição que toda mãe faz para os seus filhos. Ela não quer deixar que seus filhos, né, sejam relegados a dificuldades e a sofrimentos. E aí, sempre buscando angariar uma vantagem, uma oportunidade de minimizar esse sofrimento, as mães querem ali proteger seus rebentos. E é o que ela faz, né? Pedindo para Jesus o lugar de destaque para os meninos. Fala para ele, né? Olha, por favor, não deixe que meus filhos sejam relegados ao sofrimento da terra. Conserva um lugar de destaque para eles. E aí, olha só a resposta de Jesus. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. Isso será para aquele a quem meu Pai o tem preparado. Aquele que quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Não cabe a mim vô-lo conceder. Com essas frases, alguns estavam ali perto, ficaram até assim revoltados, né? Que ousadia pedir uma posição de destaque ao mestre, pedir uma vantagem ao rabi, esse que veio todo se despojado de sua condição elevada que tem, se mostrando como um servo nosso, e a pessoa vem aqui pedir para ele uma posição de destaque. Que ousadia dessa pessoa. E aí Jesus, vendo essa balbúrdia começando entre eles, explica que ele, com toda a sua grandeza, toda a sua capacidade, não veio para ser servido, veio para nos servir. E como ele, filho de Deus, que veio aqui na Terra trazer essa lição para a gente, que nós a sigamos como exemplo de conduta. E aí mostra para essa mulher que não cabe a ele decidir uma posição dos seus filhos. Cabe os próprios filhos construírem essa condição. Cabe aos próprios filhos exercerem a necessidade da sua transformação moral, o seu livre-arbítrio, através dele, se melhorar, se policiar para cada vez mais alcançar essa condição. Então, Jesus não pode intervir. Ele pode acolher, ele pode ajudar, ele pode assistir, mas a cada um traz a sua obra. É isso que deixa claro, né? Para que todos aprendam que nós somos os artífices do nosso destino, da nossa construção moral. E aí, como ser o maior? Ainda fica essa questão no ar, né? O pessoal comentando, mas e agora? Como ser o maior, então? Ser mais humilde? Bem, o que se na terra se fizer servo, escravo, pequeno, vai conseguir ser maior no mundo espiritual. Mas é óbvio que a gente não vai se submeter a trabalhos subhumanos, a trabalhos, digamos assim, com uma grande condição de inferioridade,
né, para nos martirizar. Na verdade, se a gente fizer isso, a gente não vai estar angariando grandiosidade, né? A gente pode estar até se subjugando desnecessariamente, cometendo martírios voluntários que não vão trazer retorno para a gente. Mas aquele que fizer de coração, aquele que fizer com abnegação, com a vontade própria de sim, realmente ser fiel, ser simples e humilde, vai conseguir galgar, né, sua elevação moral. E ao chegar no mundo espiritual, vai ser bem acolhido, bem recebido, né? Do contrário, quem se eleva na terra através da vaidade, do orgulho e da arrogância, vai ser humilhado no mundo espiritual. Daqui a pouco nós vamos mostrar alguns exemplos de espíritos que, encarnados, tinham uma posição moral elevada, tinham uma posição social vantajosa, e após o seu desencarne, se encontraram em condições, né, de subjugação, e que depois, ao se melhorar, receberam uma notícia que os surpreenderam, né, porque no mundo espiritual não se observa posição de elevação financeira, né, não se observa posição hierárquica, títulos muitas vezes não valem nada no mundo espiritual. Então, ficou essa lição de quem se eleva e de quem se rebaixa no sentido moral, no sentido da condição de espiritualização, no sentido de compreensão da bondade de Deus. Uma outra parte também do capítulo é que fala que Jesus recebeu um convite para jantar na casa de um fariseu. Notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, imediatamente ele narra uma parábola. Lá registrado por Lucas, no capítulo 14, versos 1 ao 7 ao 11. Quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não vos vejais constrangidos a ocupar o último lugar. Ide, colocar-vos no último lugar, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se eleva, né, todo aquele que se rebaixa será elevado. Ou seja, você estando ali naquela situação, você vai estar observando que, se você imediatamente se colocar à frente, talvez você vai ser constrangido a dar seu lugar para outra pessoa, aí você vai meio que passar ali por um vexame. Então, para evitar esse constrangimento, evitar que isso ocorra, é melhor você ocupar um lugar mais simples, um lugar mais humilde, para que o responsável, o organizador, que possa ter uma certa consideração por você, venha convidá-lo a ficar mais próximo dele. E aí você vai se sentir honrado, você vai se sentir valorizado. Então, isso acontece na nossa vida, na nossa condição espiritual, quando estamos nos preparando para reencarnar. Aí nós temos aí uma comparação, né, que a gente vai comentar aqui como se fosse uma inversão em relação à primeira situação, da simplicidade da criança, da segunda situação, né, que a gente vai ver da mãe que pede apoio ao filho, e nessa terceira situação, quando Jesus foi convidado para o jantar. Pois bem, na primeira situação, os grandes no mundo espiritual eram os pequenos na terra. Os maiores na terra podem ser bem pequenos no mundo espiritual. Então, nós estamos aqui remetendo à situação que Jesus nos coloca: simplicidade e humildade, igual da criança. Ou seja, esses sentimentos que nos elevam até o seio de Deus. E por isso que os grandes no mundo espiritual, notadamente, são os pequenos aqui na terra. E aí nós temos aí, ao longo da nossa história, vários e vários exemplos de espíritos abnegados que deram tudo de si para a melhoria do próximo, melhoria do planeta, melhoria da condição em todas as áreas. A gente não pode se apegar aqui apenas às religiões, mas às ciências, a toda a situação da humanidade, às invenções, ao conforto material que todos nós tivemos, graças à dedicação desses espíritos, que eram tidos como pequeninos, mas que se mostraram grandiosos após
reencontrarem-se no mundo espiritual. A segunda situação, no caso da mãe que pede o acolhimento dos filhos, né, uma posição de destaque, remete-nos à encarnação. Numa encarnação de posição mais elevada, são rebaixados até o último lugar, na existência seguinte, e os que se deixam dominar pelo orgulho e ambição. Noutra encarnação, as mais ínfimas condições, ou seja, as experiências vão trocando de posição, ora numa situação de maior destaque, ora numa situação de menor destaque. Para quê? Qual o objetivo? Evolução. Esse sim é o fim que nos traz a reencarnação. Então não adianta eu querer ficar preocupado, queimando, né, a mente, falar assim, nossa, o que eu vou fazer para melhorar a minha condição? Óbvio, eu preciso me esforçar para me estudar, para me preparar, para me ter uma vida de conforto. Mas eu não posso me desgastar com isso, perder noites e noites de sono. Nossa, eu tenho que jogar na loteria, eu tenho que me esforçar para ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor profissão. Eu não preciso fazer isso com instinto de disputa, competição, mas sim com a condição de melhoria, de evolução. E, naturalmente, o universo culmina para que eu me melhore. Então, eu não preciso ficar aí me desgastando, perdendo noite de sono, preocupado com isso. É o que Jesus mostra nessa segunda situação. Que todos nós, pelo nosso livre-arbítrio, vamos alcançar aquilo que nós merecemos. Ademais, Deus a tudo provê. Então, não precisamos nos desgastar, não preocupar, né? Ele até prega em outra passagem, né? Olhai os lírios nos campos, que eles não tecem, né? E nem criam roupas, mas se vestiram tão bem quanto Salomão em sua maior formosura. Então, é só para a gente compreender que em nossa reencarnação, nesse jogo de idas e vindas, a gente vai estar o quê? Exercendo o nosso progresso espiritual. Então, não preciso me preocupar com o que eu vou ganhar, o que eu vou receber. Não, basta que eu me mantenha a minha condição e procure me melhorar moralmente, porque o resto vai ser colocado, né? Deus vai prover para a gente. E a terceira e última situação, que é que nós vimos, né, do exemplo das bodas, né, dos que ocupam os primeiros e os últimos lugares, são relativos também à nossa condição de encarnação, onde temos uma posição inferior e em outra encarnação uma posição mais elevada, trazendo para a gente que esse jogo são experiências na qual nós precisamos exercitar. E a encarnação não só no aspecto físico, mas principalmente no aspecto moral, porque nós reencarnamos em diversas condições, em diversas situações, reencarnamos, até para começo de conversa, né, a gente tem que perceber que o espírito, ele não está ligado diretamente à posição sexual, masculina ou feminina, ou seja, o espírito em diversas situações de encarnações pode vir como mulher, pode vir como homem. Então, assim, isso não vai interessar muito, mas sim a necessidade dele reencarnar como homem ou como mulher, como experiência de aprendizado. Ora como rico, ora como pobre, ora como líder, ora como liderado, ora como general, ora como soldado, ora como rei, rainha, enfim, em diversas situações, para que essas situações ele aprenda a usufruir a experiência que vos será dada. Então, é uma situação bem típica, onde nós não devemos querer, né, como diz o ditado popular, né, entrar atrasado no bonde e ir para a janela. Não, eu vou entrar e vou ocupar o lugar que me cabe. Se o dono da situação perceber que eu mereço ocupar um lugar melhor, ele vai me convidar. E aí, olha a diferença. De eu ser convidado a ocupar um lugar melhor ou ser convidado a me retirar daquele lugar para outro ficar nele. Então, realmente, vocês percebem, né, a divergência da situação. E isso acontece em nossa encarnação, quando estamos nos preparando para retornar para a nossa vida aqui na Terra, né, a gente vai estar aí sentindo essa situação. Pois bem, gente, até agora, então,
nós procuramos explicar esses trechos do capítulo 7, trazendo um sentido mais prático para a nossa visão prática da nossa vida. Então, a aplicação, né, que Deus deixa clara para nós, no seu sentido educativo, é essa. Ele vai dar-vos o mais elevado no céu se a gente merecer. A gente vai buscar um lugar mais humilde e mais modesto. A gente não vai procurar na terra os primeiros lugares, nem colocar acima dos outros. Se a gente conseguir usar esses parâmetros como regra de conduta, já vamos estar, assim, digamos, meio caminho andado. Porque aí, o restante que a gente aprender em nosso ciclo evolutivo, em nossa trajetória, vai se completando. Ou seja, a gente vai estudando, a gente vai percebendo, né, os efeitos morais que o Evangelho traz para a gente, as lições, né, que nós podemos procurar através dos trabalhos que a Casa Espírita oferece para a gente, né? Lições essas de sacrifício, lições de humanidade, né? De resignação, de coragem. E aí a gente vai o quê? Se fortalecendo, porque a gente vai estar o quê? Amparando e sendo amparado. Esse é o exercício, né, que a gente consegue realizar, por exemplo, no Centro Espírita. E um exemplo que o Evangelho de Jesus nos dá de buscar ser sempre o mais humilde, buscar sempre se oferecer para realizar uma tarefa, não esperar que alguém chame a gente, mas sim estar um passo à frente para a realização daquela tarefa. Então, no caso da literatura espírita, nós temos aqui alguns exemplos que nos trazem, né, mais claro, esses 3 momentos que nós comentamos agora para vocês. O primeiro deles, né, do André Luiz, do livro Nosso Lar. André Luiz, um médico que foi aqui na Terra, robusto, orgulhoso e certo de si. Ao chegar no momento do seu desencarne, passa por uma transformação espiritual, uma perturbação, permanece ali num período de tempo onde ele não compreende o que acontece. E no dado momento, quando ele reconhece, através da humildade, da sinceridade, a existência de Deus, ele se eleva espiritualmente e assim consegue captar os sentimentos superiores e é socorrido, levado até a colônia espiritual Nosso Lar. Chegando lá, ele percebe que todo ambiente é um ambiente de trabalho, um ambiente de renovação. E ao se recuperar, ele assim quer fazer, quer trabalhar, quer retribuir todo o bem que ele recebeu. Só que ele tem uma surpresa, porque ele acha que o título de médico que ele tinha aqui na Terra poderia ser levado para o plano espiritual. E a surpresa que traz para ele é a seguinte, que no Nosso Lar não existe essa condição hierárquica, ou seja, pouco importa se ele foi médico, se ele foi um atendente ou se ele foi um enfermeiro. Na colônia espiritual Nosso Lar, os títulos são meras fichas de registro. Não tem, sim, nenhum valor de posição, de vantagem. Todos têm o mesmo grau de entendimento, de respeito na colônia espiritual. Desde o servo mais simples até o governador, que é o espírito mais elevado e mais responsável pela colônia. Então, essa lição que é trazida para ele mexe muito com ele e ele fica até envergonhado, né, de querer pedir um serviço ao grau de ser médico. E aí vai para as tarefas mais humildes, mais simples, começando de baixo, começando da maneira bem simples, né, nas câmaras de retificação, recebendo os espíritos recém-desencarnados. E aí, com essa lição de humildade, ele galga a sua elevação moral. Do livro do irmão Jacob, Voltei, é uma história semelhante, onde o espírito dele, aqui na Terra, né, abastado, com a condição moral boa, fez muito bem, ajudou muitas pessoas. E ao desencarnar, chegando no plano espiritual, entendia que pela sua posição de destaque moral, seria, né, vantajoso para ele, seria acolhido, seria aclamado. Mas lá chegando, junto com a mole de outros espíritos, ficou ali aguardando a orientação do espírito responsável por aquele grupo. E foi dito que, em um determinado momento, ele receberia essa orientação. E eles percebem que um espírito de grande luz adentra no ambiente,
a luz tão grande que clareia toda a volta. E aí eles ficam assim pensando, né, que aquele espírito seria o orientador, mas na verdade não é. É um espírito que também viveu na Terra como eles. E aí, no caso o irmão Jacob, começa a ver uma certa familiaridade nesse espírito e começa a observar que aquele espírito é uma professorinha que viveu com ele aqui na Terra, na mesma cidade. E essa professorinha, ela dava aula na escola primária, lá na cidadezinha do interior. E era humilde, simplória, e que estava ali cuidando das crianças. Aí ele percebe a grande diferença, pois ela cuidava com dedicação e amor, diferente dele, que apesar de fazer o bem e ajudar muitas pessoas, ele fazia com certo ar de arrogância e autoridade. Então, isso pesou nessa condição de elevação espiritual, pois ele, com toda a sua grandiosidade, chegou com a luz opaca, que mal clareava em torno de si. Já a professorinha, humilde, com toda a sua dedicação e amor, iluminou todo o ambiente que cercava eles. E aí o orientador espiritual chega e de cara já apresenta esse exemplo para eles, que a humildade é a luz que ilumina todos nós. Já Emmanuel, no livro 50 anos depois, traz para a gente essa lição de inversão, onde no livro Há 2000 anos, ele era personagem, um senador romano, Públio Lentulus, orgulhoso, certo de si e das suas condições, e que ao desencarnar, 50 anos depois, reencarna como escravo Nestório. Nessa situação totalmente divergente da que era um senador romano, agora como escravo, vem trazer o seu exemplo de abnegação, de dedicação e cuidado com a nova doutrina que ele aprende, a doutrina cristã, o exemplo que o cristianismo arrastou ele da condição superior em que se achava à condição de inferioridade, para que assim ele possa elevar-se moralmente. Então, esses 3 exemplos que a doutrina espírita traz para a gente, diante de todos os outros inúmeros que a gente pode ter. Se eu fosse falar de todos eles aqui, a gente ficaria muitas horas comentando, porque são muitos. Eu separei esses 3 aqui justamente para a gente tentar encaixar nessa temática da nossa palestra de hoje, para que nós dependemos, né, que a humildade, a simplicidade e a sinceridade é plena para todos nós. E essa figura é a figura que o Mestre Jesus nos deixa, pois ele fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aí encerra para a gente essa mensagem, essa linda imagem dele, trazendo o seu exemplo de humildade, onde os apóstolos beberam com amor e alegria esse exemplo de abnegação. Que esse exemplo acompanhe a todos nós, né, ao longo dos dias, para que lembremos o quão bom e humilde é o nosso Mestre Jesus e está sempre a nos acompanhar. Agradeço, gente, a oportunidade desses minutos da gente estar junto, acompanhando o Evangelho de Jesus. E que essa lição de hoje realmente caia bem em nossos corações, nos fortalecendo e nos dando a oportunidade de sempre aprender a sermos melhores, a sermos mais simples, com a graça de Deus. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que maravilha! Temos que agradecer o Bernardo por essas palavras que nos fazem refletir sobre o nosso próprio comportamento, não é mesmo, Alexandre? Vamos fazer a nossa prece, então, nos preparando para o momento do passe, nos acalmando o coração. Amigo Jesus, ampara-nos, Senhor, para o momento do passe. Que possamos sintonizar com as vibrações do alto, mentalizando os nossos lares, os nossos familiares, exercitando nesses momentos o sentimento de perdão, de compaixão, para com aqueles que precisamos nos ajustar. Que um sentimento maior possa brotar em nossos corações. Dá-nos a tua paz, Senhor, hoje e sempre. Nos preparemos para o passe. Graças a Deus.
nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, Aguardemos um não instante importa enquanto inicia aonde você está, a transmissão do passe. quais as dificuldades que está enfrentando. Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.